Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Gustavo do Vale e hoje eu vou te relatar como foi a minha experiência em fazer o doutorado na Alemanha. Neste vídeo nós vamos ver todas as etapas que eu tive, desde a tomada de decisão para fazer o doutorado na Alemanha até a conclusão. No meu caso, teve a mudança de universidade, teve também aspectos como no final do meu doutorado eu decidi voltar para o Brasil e tive que ir lá participar da defesa. Então eu vou contar todo esse passo a passo para vocês. A decisão de fazer o doutorado fora do Brasil. Bom, quando eu estava no mestrado, eu tive a oportunidade de ir a alguns congressos e senti a vontade de fazer o doutorado fora. Já estava com alguma notoriedade aqui no Brasil e achei que fazer o doutorado fora podia me dar mais visão de mundo e também me tornar um pesquisador melhor. Então eu achei um programa que era interessante e esse programa ele tinha uma data muito próxima. Então eu escrevi um projeto para o meu então orientador de doutorado e ele, como é bem objetivo, ele fez alguns pedidos, eu atendi e pronto. Cerca de 10 dias eu já estava com o projeto submetido. Então, tudo bem. O prazo que eu tive, eu vi aquele edital e tinha poucos dias para submissão, mas a forma como a gente escreveu o projeto e eu tive feedback, isso funcionou de forma muito rápida. Então, não foi algo angustiante. A parte angustiante veio no resultado, porque ele estava previsto, se eu não me engano, em agosto, e o resultado ele foi sair só janeiro. Então, nós tivemos aí uns 8 meses de expectativa para ver se aquilo ali, se esse projeto iria dar certo ou não. Então, vamos partir para a segunda parte, mudança para a Alemanha. Então, eu iniciei a minha morada na Alemanha, numa cidade ao oeste da Alemanha que chama Colônia. Então, morei lá 6 meses para aprender alemão. Colônia é uma das maiores cidades da Alemanha, com mais de 1 milhão de habitantes. A cultura dos moradores de Colônia, ela não é tão diferente da cultura dos brasileiros. Inclusive, encontramos uma comunidade de brasileiros muito grande lá. Tem até um caso bem pessoal que a gente foi acolhido por uma família que eles nos deram um amparo lá por alguns dias, por algumas dificuldades que a gente teve. Então, de forma geral, o nosso impacto cultural ele foi pequeno. Nesse tempo, em Colônia, eu estudei no instituto que chama Karl Duisberg Training Center Colônia. Aí partimos agora para o próximo capítulo, que é o início do doutorado. O meu doutorado ele teve uma particularidade porque eu mudei de universidade. Então, eu iniciei o doutorado na Universidade de Passau e depois de algum tempo, meu orientador mudou para a Universidade de Saarland e me convidou para ir com ele. O próximo capítulo é a nossa estadia em Passau, que é a cidade onde a gente morou inicialmente. Então, Passau é uma cidade no sudeste da Alemanha, no estado da Bavária ou Baviera, com cerca de 55 mil habitantes, conhecida como a Cidade dos Três Rios. Lá, nós temos o encontro dos rios Ilz, Inn e Donau, ou Danúbio. A cidade ela faz divisa com a Áustria e está a 50 quilômetros da fronteira com a República Tcheca. Em um raio de 400 quilômetros, você tem acesso a capitais como Praga, capital da República Tcheca, Viena, capital da Áustria, Bratislava, capital da Hungria, e Ljubljana, capital da Eslovênia. A Universidade de Passau é uma universidade bem bonita e arborizada. O Departamento de Ciência da Computação, ou Informática, é bem conceituado na Alemanha, e a universidade tem cerca de 13 mil alunos. Foram bons momentos na cidade e várias amizades feitas. A faculdade possui uma arquitetura nova e 2 prédios da faculdade de Matemática e Informática chamam a atenção por terem o formato de π e raiz quadrada. O próximo capítulo que eu vou contar para vocês é sobre Saarbrücken, que é a cidade da Universidade de Saarland.
Saarbrücken é a capital do estado de Saarland. Ela tem cerca de 175 mil habitantes, está na divisa com a Alemanha e cerca de 65 quilômetros da divisa de Luxemburgo. Suíça e Bélgica não estão muito distantes. Com cerca de 150 quilômetros, você chega à Bélgica e 250 quilômetros, você está na Suíça. A próxima etapa é a Universidade de Saarland. A Universidade de Saarland possui 2 campos, um em Saarbrücken e outro em Homburg. É Homburg, não Hamburgo. Em 1950, ela foi proclamada a Universidade da Europa, pela fundação do Instituto Europa, focado na integração europeia. A universidade possui mais de 18 mil alunos e é referência na Europa em ciência da computação, sendo base para o Instituto Max Planck de Informática, o Instituto Max Planck de Sistemas de Software e também o de Computação Segura. O programa de doutorado em ciência da computação é um dos melhores do mundo e oferece aos alunos a oportunidade de realizar pesquisas em áreas como inteligência artificial, computação gráfica, engenharia de software e segurança. Agora, vou falar da mudança de universidade. Dado o que eu apresentei até agora, a mudança da faculdade não foi difícil, uma vez que troquei uma universidade referência na Alemanha para uma referência em ciência da computação na Europa e no mundo. Uma outra vantagem da mudança é o título. Enquanto o da Universidade de Passau eu sairia com um PhD, na Universidade de Saarland o título é Doutor Engenheiro ou Dr. Ing. Em vários lugares esse título tem mais prestígio e é considerado mais difícil de ser alcançado. Para o Brasil, ele é equivalente a um doutorado ou um PhD. Agora, vou falar um pouco do programa de pós-graduação. O programa, primeiro, claro, você se inscreve, passa por um processo seletivo e precisa de um orientador. Depois que você foi aprovado, o programa em si ele não é complexo. Então você tem que passar por um exame de qualificação, no qual você apresenta o que você vai fazer no doutorado. Você geralmente deve lecionar disciplinas, trabalhar para a cadeira que faz a pesquisa e acompanhar alguns seminários de estudos. Quando sua pesquisa está madura o suficiente para a defesa e o seu orientador concorda com a defesa, você deve comunicar aos órgãos competentes e iniciar o processo de defesa. O processo, em geral, demora de 3 a 4 meses se toda a burocracia for atendida. No meu caso, demorou quase 1 ano, pois eu estava à distância, uma vez que havia voltado para o Brasil na reta final do meu doutorado. Então, não subestime os órgãos públicos em nenhum lugar do mundo, mesmo na Alemanha. Formada a banca e toda a burocracia finalizada, você pode defender. Então, a viagem. No meu caso, eu demorei quase 30 horas para chegar em Saarbrücken. Eu saí da minha cidade no Brasil e deixamos o carro em um estacionamento em Guarulhos. De lá, fomos até o aeroporto de Guarulhos, despachamos as malas e fomos comer no Mastercard Black Lounge. Nossa sorte foi que a gente chegou cedo, porque depois estava tão cheio que faltou lugar para as pessoas assentarem, vocês acreditam? Comidas e bebidas com bastante variedade, com opções de pizza, sanduíche, caldo, salada, salgadinho, macarrão, hambúrguer, falando de bebidas, água, suco, vinho, cerveja, café e várias outras. De barriga cheia, nós entramos no avião e 12 horas depois chegamos em Frankfurt. De Frankfurt, pegamos 2 trens e chegamos em Saarbrücken. O nosso hotel ele era próprio da estação de trem central. Então, apesar da chuva, nós fomos andando e completamos essa viagem aí que demorou quase 30 horas. Chegado o grande dia, temos a defesa. Arguição com banca, decisão da banca e uma recepção com champanhe ou suco de laranja e snacks. Concluída essa etapa, partimos para o ritual da cadeira. É bom deixar claro que esse ritual vai depender bastante da cultura do seu orientador. De forma geral, você ganha trajes de um formando que incluem um capelo personalizado. Daí é iniciada a procissão. Esse ritual vai mostrar à comunidade
que temos um recém-doutor e ele deve passar por algumas etapas para mostrar que ele é digno do título. Ele deve ir montado a cavalo. No entanto, como os tempos são outros, né? Não é igual antigamente que a gente mantinha os cavalos e íamos de cavalo para as faculdades, universidades, nós não temos um cavalo de verdade. Então você vai com um cavalo de pau mesmo. A procissão consiste em um membro na frente fazendo um batuque, o recém-doutor montado a cavalo e o restante da comunidade atrás. Depois de andarmos pelo campus, paramos na praça central e é feito um discurso. Esse discurso envolve um alemão mais pomposo, com várias palavras em latim. Feito o discurso e ninguém reclamando, é o famoso "fale agora ou cale-se para sempre", voltamos para o prédio da cadeira. Então, daí iniciamos o jantar, onde normalmente o recém-doutor tem que passar por 3 etapas. Ele tem que explicar aquele discurso que foi feito, ele tem que decifrar o capelo, então tem várias coisas que foram construídas ali no capelo. Vou mostrar aqui umas fotos para vocês do capelo, de momentos que eu passei nos meus estudos, né, na minha pesquisa. Depois, por último, normalmente, participar de um jogo que é parecido com Quem Quer Ser o Milionário. No meu caso, como a defesa foi tarde lá na Alemanha e devido a um dos membros da banca estar localizado em Oregon, nos Estados Unidos, nós não tivemos essa última etapa. A próxima etapa que eu fiz questão de trazer aqui para vocês é a finalização da documentação. Então, acabado o ritual, nós precisamos finalizar a documentação para que o diploma seja emitido. De forma geral, depois que o chefe do comitê de defesa entrega a ata para a reitoria, nós pegamos um papel da reitoria que vou chamar de mapa da documentação. Assim, primeiro nós temos que fazer os ajustes da tese. Feitos os ajustes, eles nos ajudam a imprimir a versão final da tese, adicionando uma assinatura no mapa da documentação. Depois disso, temos que ir até a biblioteca principal e a versão final da tese fica digitalmente disponível. Com isso, coletamos mais uma assinatura no mapa da documentação. Depois, você tem que ir até a biblioteca do Departamento de Informática e entregar a versão impressa da tese. E assim, mais uma etapa concluída e mais uma assinatura coletada no mapa da documentação. Finalmente, você entrega outra versão para a reitoria e finaliza o processo coletando a última assinatura. Então, assim, talvez eu consegui resumir bem e explicar isso de forma concisa, mas é bem chato e é bem trabalhoso. O grande desafio nessa caça ao tesouro é o horário de funcionamento de cada setor. A reitoria, por exemplo, funciona apenas de 9 às 11 horas da manhã, das terças e quintas-feiras. Assim, dependendo do dia que a sua defesa aconteceu, você vai precisar de mais de uma semana para finalizar essa documentação. Só correndo atrás das assinaturas. Fora o tempo que você vai precisar para fazer as correções da tese, você vai precisar para a impressão da tese e por aí vai. Uma vez que a gente finalizou a documentação, aí é a hora de dar uma relaxada. Como eu morei a maior parte do meu tempo em Passau, eu decidi viajar cerca de 600 quilômetros para visitar a cidade, rever alguns colegas de trabalho e amigos. Para trazer mais emoção à viagem, estava acontecendo greves dos operadores de trem. Então, nesse ponto, eu fui muito sortudo, porque a greve havia pausado 2 dias antes de eu chegar na Alemanha. Ela retomou no dia seguinte que eu cheguei na Alemanha e finalizou 1 dia antes de eu ir para Passau. Ou seja, mais sorte do que isso, impossível. De forma geral, foi muito bom encontrar amigos e colegas de trabalho em Passau, na viagem toda, mas em Passau principalmente, e além de visitar pontos marcantes na minha vida e da minha família. Feita a visita, é hora de voltar para Frankfurt
e pegar o voo de volta. Em Frankfurt, nós decidimos ir ao Lux Lounge, que você tem direito com o cartão Black Visa. Meus amigos, devo confessar que a decepção foi muito grande. Ele não estava tão cheio quanto o lounge de Guarulhos, no entanto, a variedade de comida era muito mais limitada. Tinha basicamente linguiça, pão, maionese, salada e donuts. Se você quisesse beber, tinha bastante opção de suco, cerveja, refrigerante e doses. Acredite, muita dose para quem quer beber dose. Se você não quer, você quase passa sede. Depois da decepção, nós desembarcamos e voltamos todo o caminho, que inclui as 12 horas de voo, mais umas 5 horas de carro, até chegar na minha cidade. E por último, vem o fechamento desse vídeo. Eu espero que esse vídeo agregue para você que está pensando fazer doutorado fora, morar fora ou mesmo viajar para a Alemanha. Entenda que muitos perrengues acontecem, principalmente quando você está morando por um longo período, onde você está fora do seu ciclo de amizades, você vai ter bastante dificuldade ali, não só social, como cultural e etc. E isso tudo faz parte do processo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. Obrigado por ter ficado até aqui, ser inscrito, curtir os nossos vídeos. Se você ainda não fez isso, nos ajude aí, curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Grande abraço e valeu!